E aí, meus amores, preparado para nossa aula de religião de hoje? Espero que sim. Nós vamos hoje lembrar da historinha de Moisés. Na última aula você assistiu o vídeo que estava mostrando parte da história de Moisés, que nós precisaríamos assistir para fazer a atividade hoje. Mas eu vou lembrar um pouquinho da história para poder você lembrar do que você assistiu na historinha. Se você precisar assistir o vídeo novamente para lembrar da historinha, pode assistir novamente, sem problema. Então, a prof contou para vocês que Moisés, depois que ele fez algo muito errado, ele matou um egípcio, ele precisou fugir para o deserto. E lá no deserto, ele ficou por 40 anos. E ali ele aprendeu muitas coisas, sabe? Moisés, ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas. E ele estava certo dia lá, cuidando das ovelhas, e ele viu de repente uma planta pegando fogo. Era Deus falando com Moisés. Então, Moisés, quando percebeu que era Deus, ele imediatamente tirou as suas sandálias, porque era uma maneira de demonstrar reverência diante de Deus. Muitas vezes nós vamos a uma igreja, e quando nós estamos na igreja, nós temos que demonstrar reverência. Quando nós demonstramos reverência na casa de Deus, é quando nós nos comportamos. Nós vamos para casa, para a igreja, para poder adorar, para louvar, e não ficar correndo, gritando, fazendo coisas que não é para fazer dentro da igreja. Então, a maneira que você demonstra reverência diante de Deus é você se comportando diante dele. Então, Moisés demonstrou reverência ao tirar suas sandálias. E Deus fez um pedido muito especial para Moisés, que era para ele, lá no Egito, libertar o povo. O povo lá de Israel estava sofrendo muito. Então, eles estavam ali como escravos, e Moisés, como líder, ele precisaria ir lá para libertar o povo. Moisés ficou com medo, mas ele confiou em Deus, porque Deus garantiu a ele que não o deixaria sozinho. E eu quero que vocês agora peguem o livro de vocês, de religião, na página 34. Eu vou fazer a leitura e eu vou explicar as atividades. Vocês vão lembrar da historinha, vocês vão fazer. E na nossa aula do Zoom, hoje nós temos a nossa aula do Zoom hoje. E na aula do Zoom, nós vamos corrigir as atividades de religião. Então, faça bem direitinho, para na hora da nossa aula, você conseguir responder para a prof o que você conseguiu fazer. Então, lá na página 34 diz assim, tem um texto que diz assim: Moisés viveu 40 anos no deserto, onde aprendeu muitas lições. Certo dia, quando cuidava das ovelhas, viu uma planta que pegava fogo, mas não se queimava. Era Deus que falava com ele. O Senhor lhe disse que deveria tirar o povo de Israel do Egito. Moisés ficou com medo, mas Deus lhe garantiu que estaria com ele todos os momentos. Então, esse é o texto. Agora nós vamos para as atividades. Número 1. Moisés foi reverente diante de Deus. Marque as atitudes que demonstram reverência. Então, você vai ler cada frase e o que demonstrar reverência, você vai marcar um X, ok? Aí na 35. Número 2. Deus deu uma tarefa muito especial para Moisés fazer. Quando Deus pede para fazermos algo, ele sempre nos ajuda. Agora responda. O que ele pediu para Moisés? Ele fez um pedido para Moisés. Então, você vai escrever qual foi o pedido que ele fez para Moisés. E aqui, o que ele pede para você? Com certeza, Deus pede para você ser um aluno aplicado, um filho obediente, um amigo para as pessoas, ser cortês, educado. Então, Deus pede algo muito especial para você também. E na número 3, Moisés aprendeu muitas coisas enquanto estava no palácio, mas Deus queria que ele soubesse muito mais. Preencha os quadros com o que ele aprendeu no palácio e no deserto. Lembra que a prof falou para vocês que no palácio ele aprendeu algo muito especial, mas também no deserto. Então, algumas coisas que ele aprendeu ali no palácio, só vou lembrar vocês, dar uma dica: astronomia, táticas militares, aprendeu literatura, ele aprendeu também matemática, ciências, aprendeu muitas coisas no palácio. Lá no deserto, o que ele aprendeu?
Não, ele aprendeu também lições valiosas também. Ele aprendeu a ter paciência, ele aprendeu a ter reverência, humildade, né? E principalmente confiar em Deus. Então, ele aprendeu muitas coisas no palácio e no deserto. E na 4, você vai... O que você precisa aprender? Então, você vai lá na página 87, tem uma pirâmide. Você vai recortar essa pirâmide. E antes de você montar essa pirâmide, deixa eu mostrar para vocês, na página 87, lá atrás, na parte de recorte. É essa daqui, ó. Essa pirâmide aqui, você vai recortar bem direitinho. E antes de montar a pirâmide, você vai escrever em cada lado da pirâmide o que você precisa aprender também. Ali diz o quê? Escreva o que você precisa ali aprender. Então, escreva a resposta na pirâmide. E na 5ª, qual foi a atitude de Moisés durante, qual foi ali a atividade? Ou seja, o que ele fazia ali no deserto durante esses 40 anos, né? Então, qual foi a atividade de Moisés durante 40 anos no deserto? E na 6ª questão, como Moisés demonstrou respeito quando Deus lhe apareceu no deserto? O que ele fez ali? Qual foi a atitude dele? Então, façam com atenção que na nossa aula do Zoom nós vamos corrigir. Então, meus amores, até a nossa aula.